Salve, meus amigos. A dona Elvira fazendo barulho aqui no condomínio em pleno domingo. É isso aí. Vamos lá. Ela tá precisando dar uma circuladinha no óleo. Acho que daqui já dá para eu acionar o portão eletrônico. Vamos ver. Ah, deu certo. Daqui um pouquinho a gente tá num papo de estrada. Deixa eu ver. Ah, eu acho que hoje vai ser de cidade, galera. Hoje eu tenho que dar uma força pra dona patroa. Mas vamos dar uma voltinha. Daqui a pouquinho a gente se encontra. Salve! Rapaziada, tudo bem? Aqui é o Marco Aze, diretamente do sul de Minas. Isso aí, meus amigos. Estamos aqui a bordo da minha queridíssima Dona Elvira. É, meus amigos. Eu vou até um posto de gasolina, vou calibrar os pneus da minha queridinha Dona Elvira. E ao mesmo tempo responder uma pergunta. Na verdade não foi uma pergunta, né? Ele levantou um tema sobre uma questão que eu acho muito importante. Ele fala sobre fobia social. É, meus amigos, fobia social. E vamos tentar entender essa dinâmica fóbica. Fala, seu pé de chumbo. É. Isso aí é o pé de chumbo. O B-boy. É uma da turma do rap daqui de Varginha. Mas vamos lá. A questão da fobia, ela tem uma diferença em relação ao medo. Algumas pessoas colocam como se fosse a mesma coisa, mas não é. Vamos parar nesse farol aqui pra gente ir conversando. O medo, como eu já falei em vídeos anteriores para o senhor, o medo é algo nosso, instintivo. Nós temos que ter medo, até mesmo para que a gente preserve a nossa vida. Caso nós não tivéssemos o medo, nós faríamos coisas inconsequentes, né? Imprudentes. Mas o medo, ele dá uma freada. Evidentemente que, como tudo que é biológico, alguns têm esse medo mais eficiente, mas tem alguns que talvez não seja tanto. Mas o medo, ele tem uma função muito interessante para que a gente não faça um monte de bobagem, né, meus amigos? Igual aqui, né? Vou esperar o carrinho para entrar no posto, olhar bem no retrovisor. A turma. Deixa eu calibrar os pneuzinhos aqui, daqui a um pouquinho a gente está de volta. Few moments later. Obrigado, irmão. Tamo junto, tá? Até mais. É isso aí, rapaziada.
Estamos de volta. Já calibrei os pneus da Dona Elvira. E não adianta, o que eu achei que ia ser um papo de cidade vai virar um pequeno papo de estrada. Ah, cara, e a vontade de ir com a Dona Elvira pra estrada, né? E ela merece. Mas como eu estava dizendo para os senhores, enquanto o medo ele é algo estrutural em todos nós, ou pelo menos espera-se, né, que tenha essa forma estrutural, a fobia não. A fobia é uma estrutura de memória e de uma memória cognitiva. É, meus amigos, isso aí, tá gravando. De uma memória cognitiva. E quando eu falo cognitiva, eu falo uma memória aprendida. Isso aí. E no meio desses aprendizados nós temos as nossas experiências pessoais. E essas experiências pessoais, elas podem gerar tanto prazer quanto dor. Esse prazer e dor, ele vai ser regulado pelos nossos neurotransmissores. Então imagina, por exemplo, duas crianças gêmeas univitelinas, criadas no mesmo espaço, na mesma educação, né? E um dia o vizinho chama eles para brincar com um cachorro. Um cachorro que é do vizinho, evidente. E aí o que acontece? Uma criança brinca lá com o cachorro, e o cachorro lambe ela e faz festinha, tralalá. E de repente uma delas é mordida pelo cachorro. São duas experiências diferenciadas entre prazer e dor, não é mesmo? Eu chamo você para comer peixe. Você nunca comeu peixe na vida. E de repente na primeira vez você engasga com um espinho. E esse espinho fica entranhado ali na tua garganta e aí gera toda aquela problemática. Poxa vida, que era para ser legal, não foi legal. Aí da próxima vez você fala, ah não, peixe eu não tô afim não. Peixe não gostei não. Mas o problema foi a ocasião, né? Foi aquela impressão que ficou do peixe. E aí de repente o rapaz fala, ah, eu não gosto de comer peixe. Não é isso, ele não gosta é que o espinho estrague a experiência dele comer peixe. Então esse é o aspecto fóbico. O aspecto fóbico ele está muito conectado com a sua experiência individual. Volte sempre, espero que sim, meus amigos. Quero voltar sempre aqui na minha cidade, porque eu tenho muitas experiências positivas nessa cidade, tá vendo? É impressão. Agora imagina de repente que eu passasse por uma coisa terrível na cidade de Varginha, de repente eu estaria fóbico diante disso. E algumas pessoas inclusive têm uma experiência com a síndrome do pânico, né? Então quando estão com síndrome do pânico, de repente elas têm uma crise fóbica em determinado local, aí desenvolve uma aversão a esse local. Tem pessoas inclusive que desenvolvem agorafobia. E agora significa tudo que é externo, né? Tudo que está fora da sua casa. Então tem pessoas que ficam literalmente trancadas dentro de casa. Eu tive contato uma vez com uma paciente que a agorafobia dela desenvolveu ainda para um elemento bem mais complexo. Ela desenvolveu a fobia social. E aí o que acontecia? A empregada doméstica pedia para o porteiro do prédio avisar que ela estava subindo. Aí essa senhora se trancava na suíte dela, no quarto, né?
E quando a empregada saía, ela tinha que dar 3 batidas na porta do quarto e falar: estou indo. Aí ela contava 10 minutos e saía do quarto. Complicado, né, meus amigos? Porque é algo muito sério, algo que gera uma incapacitância muito grande. Você se torna incapaz para muita coisa. E a fobia desencadeia uma série de alertas, né, no nosso corpo. E esses alertas, eles não são legais, eles são dolorosos pra caramba. De profundo mal-estar, às vezes de arritmia cardíaca, aquela sudorese. Recentemente eu dei alta para um paciente meu que ele tinha fobia à chuva. Uma vez ele tem um rancho que ele gosta muito, e uma vez deu uma cheia no rio e destruiu muita coisa no rancho dele, né? E ele desenvolveu uma fobia àquela chuva. Então toda vez que chovia ele paralisava, sabe? Ele não conseguia sequer voltar para casa. Então era complicado. E às vezes ele precisava voltar para casa, né? E eu achei muito legal quando ele falou assim: Marco, vim te contar uma coisa. Eu tava saindo de um trabalho com uma moto, né? Ele tem uma scooter para o trabalho. E de repente a chuva caiu e eu continuei andando numa boa, sabe? Na chuva. Tomando chuva. Cheguei molhado em casa, mas cheguei feliz. Olha que legal, gente. Cheguei super feliz porque eu superei. Agora eu percebi que eu tô bem. Eu falei: que bom, cara. Que bom, porque a missão do terapeuta é essa mesmo. É promover a qualidade de vida, bem-estar para você, meu amigo. Eu fico muito feliz em te dar alta. Então é bem interessante você ver esse tipo de cura, né? E a fobia social, meus amigos? Depende do tipo de sociedade que você está inserido, né? Que você está engajado. Porque assim como Michel Foucault já falava, existem sociedades que são muito patológicas, que tem uma lógica doentia, né? Cultural. Então tem sociedades que são altamente condicionantes. E quando eu falo condicionantes, é que as condições para que você seja aceito, bem tratado, acolhido, são condições muito limitantes, entendeu? De uma submissão muito extrema. E muitas das vezes, quem aqui não tem algo diferente da maioria das pessoas? Só que algumas diferenças, elas são vistas de uma forma muito mais preconceituosa. Então, muitas das vezes, algumas pessoas que muitas das vezes nem mesmo externalizaram essas diferenças, só de imaginar o que passariam numa situação dessa, já desenvolvem uma fobia social. E outra coisa mais, hoje nós temos uma propensão maior, essa questão da fobia social, por uma questão de, principalmente da pré-educação das nossas crianças, porque você pode perceber que muitos pais estão cada vez mais ausentes, e para compensar a ausência, eles têm ofertado muita coisa para as crianças e ao mesmo tempo feito o quê? Colocado elas numa bolha de proteção. E essa bolha, de certa forma, protege ela
das experiências de frustração, que são muito comuns no nosso dia a dia. Levarmos um não, sofrermos uma dura crítica, olharem para nós com desdém, às vezes com escárnio. E aí o que acontece? A pessoa vai desenvolvendo gradualmente uma fobia social. E como esses gatilhos fóbicos, né, e essa dor, né, química, ela é interrompida, aí a pessoa define isso como um lifestyle, um padrão de vida. E aí é complicado, meus amigos, porque cada vez mais a pessoa vai ficando mais limitada socialmente. É tenso isso, né, meus amigos? E eu fiz inclusive um vídeo sobre a questão da misantropia, né? E a misantropia muitas das vezes está conectada a alguns aspectos fóbicos sociais. Mas às vezes algumas pessoas falam para mim: não, Marco, mas eu não tenho medo da sociedade, eu tenho aversão. Tudo bem, a fobia está enquadrada dentro da aversão, dentro de não querer estar, da questão da evitação, que eu acho interessante a gente refletir. Evitação. Eu quero evitar. Por isso a homofobia não é apenas a questão do medo. O medo está na pessoa que é mal resolvida e ela olha e se sente mal em ver aquilo que ela não consegue manifestar, né? Mas tem a questão da aversão também, né? E essa aversão também vem de experiências bem individuais, né? Às vezes as pessoas generalizam os xingamentos e aí muitas vezes chamam de maricas para tudo, de viado, disso, de uma série de coisas que faz o sujeito desenvolver uma aversão a tudo aquilo que está conectado a essa palavra. Compreenderam, meus amigos? É louco, né? Beleza. Mas a agorafobia está dentro desse contexto. Só em lugar de quebra-mola mesmo, para a gente conseguir cumprimentar um hospedeiro, né? Que geralmente eles passam 1 milhão, né? Mas eu espero ter elucidado um pouquinho esse tema e ter gerado para os senhores aí um pouquinho aí de reflexão acerca da fobia social que o colega pegou e levantou a questão. É isso aí, moçada. Se você... Ó o cachorro. Olha o cachorrinho. Beleza. Cachorrinho, filha da puta. E se você curtiu o nosso vídeo, dê o seu like. Meus amigos, dê o seu like e aproveita para dar aquela força pro Marcão. Se inscreva no canal. Isso aí. Se inscreve no canal, meus amigos. Vamos fazer parte da família Papo de Estrada. Ao mesmo tempo, ative o sininho para receber as nossas notificações. Meus amigos. E compartilhe. Enquanto eu passo pelo radar aqui de 60 km por hora. Nos siga nas redes sociais do Instagram. Isso aí, galera. Fui!